Boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver neste momento, nos dando essa oportunidade que temos aqui de estar com vocês, com amigos, né? Coração, com aqueles que nós não conhecemos, mas que escutamos lá, que estão vindo pela primeira vez. Não tome por parâmetro essa palestra, tá? Continue insistindo até gostar. Porque às vezes nós chegamos aqui, imaginamos uma coisa e quem está aqui à frente para falar não vai satisfazer aquilo que você veio procurar. Então, continue insistindo. O tema que nós escolhemos hoje, a piedade filial. E eu vou confidenciar a vocês. Quando ver essa palestra, né? Honrar pai e mãe. Eu tive dificuldade de honrar pai e mãe. E nós, durante a conversa, nós vamos ver onde nós falhamos, onde a gente está falhando nessa piedade filial. Para iniciar, sempre comigo. Para iniciar, nós vamos no início do capítulo 14, onde é mencionado os 10 mandamentos. E é interessante a gente iniciar, né, antes de entrar, fazer essa introdução, porque quando Moisés nos trouxe esses mandamentos, e nos chamou a atenção quando fala nesse mandamento: honrai ao vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos dará. Ele abre, né, esse é uma reflexão para a gente. Honrará teu pai. Então, a permanência nossa, lá no final, quando ele fala, né, herdará, né, que o vosso Deus vos dará, essa permanência nossa na terra que o Senhor nos dará está fundamentalmente vinculada com a capacidade nossa de honrar pai e mãe. Dos 10 mandamentos, se nós observarmos, é o único que há uma promessa. Não é isso? Ou estou enganado? Honrarás teu pai e tua mãe para que se prolongue nos dias, ou seja, ele está prometendo para a gente. Honrar pai e mãe. O que significa a palavra honrar? Quando nós consultamos o dicionário, nós vemos ali o significado de honrar, que é tratar com distinção, enobrecer, enaltecer. Será que nós estamos nesse caminho de fazer isso com nossos pais? Como eu falei anteriormente, o primeiro que escuta isso sou eu. O Evangelho nos convida a proporcionarmos aos nossos pais um tratamento diferenciado. Se a regra do Evangelho é a lei do amor, não é isso? O Evangelho não é amor? Do 1º ao 28º capítulo, nos falando de amor. E nós temos, em relação ao próximo, esse amor, né, que foi nos convidado. Já estamos conseguindo amar? Como lá no Amigo da Luz, né, amando a 1 quilômetro de distância. Aí temos dificuldades, né, de ter esse amor. Esses deveres, né, que nós temos como filhos, em pleno século XXI, ainda tem que ser lembrado. Há mais de 3.000 anos veio essa informação para a gente, e nós ainda temos que ser lembrados. Da mesma forma que Moisés utilizou, né, das leis divinas
para controlar o povo com hábitos ainda primitivos hoje. O que vocês acham? Estamos precisando ainda de leis para proteger aos pais. Estamos precisando de leis que protejam os idosos. E aí nós temos uma dificuldade grande que é a tecnologia hoje, né, afastando os filhos dos pais. Trazendo para dentro de casa dificuldades. As grandes dificuldades. As redes sociais têm muita coisa boa. Nós amanhã, ou hoje à noite, se quisermos rever a palestra, nós vamos chegar e acessar. Mas também nos trazem dificuldades. Não são raros os casos dos filhos que abandonam seus pais, negando-lhes assistência necessária, principalmente na velhice. Olha só, não estou falando isso porque eu já estou na idade, quem me conhece às quintas-feiras, a gente conversando, de 18 horas para a noite. Alguns aqui estão de 12 horas para a tarde, outros de 18 para a noite. Não é por eu ser idoso. É sentir essa necessidade de honrar pai e mãe. Wilson, nós estamos com problema. Vou deixar com você, tá? Não, tá ligado, tá ligado. Mas é ele comigo. Mas é o mesmo, não é? Vocês já ouviram aqui, né? Nós somos um. Lá na Involução em Dois Mundos, no capítulo 20, André Luiz nos fala: lembra-te de que a dívida para com teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. Ou seja, a dívida é tão grande com nossos pais que nós não temos como pagar. Já pensaram nisso? Essa dívida que nós temos com nossos pais. E nós vamos ver ao longo São 2h30, não é isso, Márcio? Hoje, domingo, né? Ao longo de 2h30, nós vamos ver. Se assustou, meia dúzia já levantou. O espírito já levantou, o corpo ficou, mas a metade já levantou. Por quê? Porque a oportunidade reencarnatória é preciosa. E nós só estamos aqui porque um dia 2 pessoas nos aceitaram. Houve um planejamento. Obrigado, Lourenço. Nos acolheram. Então, por isso, nós devemos honrá-los. E para iniciar, vamos ver se vai dar certo, né, Wilson? Deu certo, Wilson. Obrigado, Wilson. O capítulo 14, no item 3, piedade filial, está lá: o mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Tem alguém aqui que não teve ainda contato com o Evangelho? Todos nós, né, em algum momento tivemos contato. Quem ia na lida espírita, né, vai logo no Evangelho. O primeiro livro seria o Livro dos Espíritos, né? Mas a pessoa pega porque é consolador. O Evangelho é consolador. Então, quando nós falamos de piedade filial, nós vamos cair na questão da caridade. Quando falamos honrar e mãe, estamos sendo convidados a exercer essa caridade com nossos pais. Já observaram isso? Será que todos nós somos caridosos com nossos pais? Ou só marcamos em datas de aniversário? Um telefonema aqui, outro acolá. Como eu falei a vocês, era isso que eu fazia.
Era essa a minha dificuldade. De estar mais presente junto a meus pais. Hoje, só o contato através do pensamento com eles. E nós vamos ver isso mais à frente. Chico nos fala que a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido da nossa própria evolução. Caridade é evolução, segundo Chico. E aí nós vamos chegar na família, né? Fácil, né? Falar de família. Quando nós estamos às quintas-feiras aqui, a gente mais ou menos, não é isso, Jurema? Mais ou menos 3 horas para falar sobre a família, não é isso? E não encerra o assunto. É o primeiro núcleo de uma sociedade. Nós sabemos disso, não sabemos? Quando falamos honrar pai e mãe, nós temos que começar a exercer dentro de casa. Nós somos convidados a ser benevolentes, a ser indulgentes, a perdoar, não é isso? É isso que nós fazemos? Ou é teoria? Praticamos? Se não praticamos, vamos correr para praticar. E nós temos nossos pais, principalmente quando somos pequenos, né? Iniciamos a nossa jornada como nossa referência, não é isso? Todos nós, eu acredito que todos nós temos nossos pais como referência. Pela nossa criação, nós temos nossos pais, principalmente quando somos crianças, não é isso? À medida que vamos amadurecendo nessa atual existência, começamos a observar que nossos pais são tão imaturos como nós, não é isso? Estão em processo ainda de evolução. Nós temos eles como referência, mas começamos a observar. Vamos amadurecendo, né? E vamos observando que nossos pais também são imaturos. Cabe ressaltar também que em muitos lares, os filhos são infinitamente mais evoluídos do que os pais. Bem mais. Mais à frente nós vamos compreender isso. E aí nós temos que compreender que eles estão em um processo evolutivo, como nós estamos, estão em aprendizado. Eles vão errar, eles vão fraquejar, vão ser imaturos. Mas nós temos que praticar o perdão, a benevolência para com nossos pais, mesmo sendo imaturos, compreender. Não está lá? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Quem está bem próximo de nós? Ser piedosos com o pai. Com os pais, desculpe. Devemos ser piedosos nessa questão de honrar pai e mãe. E ser piedoso é devotamento, é compaixão, é misericórdia. Então, honrar pai e mãe, quando a gente traz a questão da piedade filial, a gente está falando dessa misericórdia que nós, enquanto filhos imperfeitos que somos, ou alguém duvida que nós já atingimos a perfeição? Não. Mas não vamos nos culpar por isso, né? Estamos a caminho. A estrada é longa, somos espíritos milenares, então não podemos esquecer isso. Culpa, né, Jurema? Culpa não, né? De forma alguma. Desculpa quem está falando assim, Jurema, né? É que nós, nas quintas-feiras, aqui no Evangelho Terapia, nós conversamos muito sobre isso. Sobre a nossa reforma íntima, sobre a culpa, sobre a fé.
Aqui eu vou abrir um pouquinho, tá, Márcio? Para convidar aqueles que querem participar. Quinta-feira, às 16 horas, tem um evangelho aqui na casa, o estudo do evangelho. E depois nós temos a Evangelho Terapia, que é aberto a todos também que queiram participar. E aí nós fazemos uma roda de conversa. Ficam todos convidados para essa roda de conversa, que é quem participa gosta. Nós fomos educados de uma forma que não é fácil compreender que nossos pais erram, né? É fácil compreender que meu pai está errando? Eu vou logo deixar de ser, praticar essa caridade. Eu vou questionar. Eu não vou entender que ele está nesse processo. Não é só honrar pai e mãe, não é só uma questão de amor filial. É uma questão de respeito. E aí uma pergunta, nós enquanto filhos, nós respeitamos nossos pais? Alguns aqui vão falar assim, não, respeito. Estamos dentro de uma casa espírita, estudamos, mas se o nosso pai pisar no nosso pé ou falar alguma coisa que não nos agrade, se eles fizerem como a rainha da Branca de Neve, lembra da história? Reino tranquilo, todo pacificado. Qual foi a pergunta que ela fez? Todo mundo está tranquilo. Ela vai e faz uma pergunta. Ela tem uma resposta, que não era aquilo que ela estava esperando. O que ela faz? Toca terror no reino, quebra o espelho, contrata um caçador para pegar a princesa. Não foi mais ou menos assim? E nós? O que nós fazemos? Quando nosso pai ou nossa mãe não fala aquilo que nós desejaríamos. Eu compreendo, eu tenho esse respeito, eu entendo que nós temos, né, quando chegamos aqui, uma hierarquia familiar. Não é isso? Não há uma hierarquia? Tem lá o pai, né? A mãe, o pai, e os dois, né? Acima são os dois, né? Brincando aí com, né? Das Forças Armadas, né? Tem o comandante na casa. No primeiro momento, eles ditam as regras. E nós temos que entender. Nós temos que ter respeito, entender que eles têm, principalmente na fase da educação, uma importância grande. Eles são educadores. Aqueles que vão nortear o caminho dos filhos, eles precisam que os filhos respeitem. Honrar pai e mãe não consiste apenas em respeitá-los e assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes o repouso na velhice e cercá-los de cuidado como eles fizeram conosco na infância. Os filhos precisam ter consciência que seus pais, apesar de idosos, têm valores substanciais que precisam ser constantemente lembrados. Por exemplo, a oportunidade que eles nos deram, né, está aqui. Quantas noites em claro, né? Que os pais cuidando dos filhos. O acalento para um sono tranquilo, noites dedicadas aos cuidados de tantas doenças. Ou não passamos por isso quando criança? E quantas vezes o pai ou a mãe deixou de viajar? Abdicou de compras, de uma roupa para si, para priorizar o filho? E a paciência diante das malcriações. Haja paciência, né? Não é, Larissa? Oh, meu Deus do céu. Haja paciência.
não há favor quando os filhos cumprem com sua responsabilidade filial. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, nos fala que muitas vezes os arroubos juvenis, os anseios de gozos levam os jovens ao esquecimento dos pais, incidindo em grave erro, de que se arrependerão no momento próprio, especialmente quando se tornarem também genitores. Dando surgimento a transtornos psicológicos perturbadores sobre o assodar da consciência de culpa. Eu não sei se todos conhecem essa história, eu acho que é bem interessante, que é a tigela de madeira. Vocês conhecem a história? Um senhor de idade foi morar com seu filho, nora e o netinho de 4 anos de idade. As mãos do velho eram trêmulas, sua visão embaçada e seus passos vacilantes. A família comia reunida à mesa, mas as mãos trêmulas e a visão falha do avô o atrapalhavam na hora de comer. Ervilhas rolavam de sua colher e caíam no chão. Quando pegava o copo, leite era derramado na toalha da mesa. O filho e a nora irritaram-se com a bagunça. Precisamos tomar uma providência com respeito ao papai, disse o filho. Já tivemos suficiente leite derramado, barulho de gente comendo com a boca aberta e comida pelo chão. Então, eles decidiram colocar uma pequena mesa no cantinho da cozinha. Ali, o avô comia sozinho, enquanto o restante da família fazia as refeições à mesa com satisfação. Desde que o velho quebrara 1 ou 2 pratos, sua comida agora era servida numa tigela de madeira. Quando a família olhava para o avô sentado ali sozinho, às vezes ele tinha lágrimas em seus olhos. Sentimento, né? Mesmo assim, as únicas palavras que lhe diziam eram demonstrações ásperas quando ele deixava um talher ou comida cair ao chão. O menino de 4 anos de idade assistia tudo em silêncio. Uma noite antes do jantar, o pai percebeu que o filho pequeno estava no chão, manuseando pedaços de madeira. Ele perguntou delicadamente à criança: "O que você está fazendo?" O menino respondeu docemente: estou fazendo uma tigela para você e mamãe comerem quando eu crescer." O garoto de 4 anos de idade sorriu e voltou ao trabalho, na sua inocência. Aquelas palavras tiveram um impacto tão grande nos pais que eles ficaram mudos. Então, lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Embora ninguém tivesse falado nada, ambos sabiam o que precisava ser feito. Naquela noite, o pai tomou o avô pelas mãos e gentilmente conduziu-o à mesa da família. Dali para frente e até o final de seus dias, ele comeu todas as refeições com a família. E por alguma razão, o marido e a esposa não se importavam mais quando um garfo caía, o leite era derramado ou a toalha da mesa se sujava. Teve uma criança que teve que chamar a atenção com um gesto aos pais. Essa piedade que tem que ter. Todos nós vamos chegar à velhice. Vamos ter dificuldade de nos locomovermos. Vamos ter dificuldades de até entender aquele que está ao nosso lado, o que são. Porque nós estamos hoje, a cada ano, a ciência, e né, antes a pessoa com, né,
como eu, com 65 anos, e está velho, está na hora de morrer. Mas nós temos ainda uma jornada. Se Deus quiser, aí uns 120 anos, não é isso, Doralice, né? Mas brincando, nós estamos partindo para uma, né? Através do medicamento, através de, né? O nosso organismo hoje, ele está mais nos sustentando. E aí nós temos que ver isso. Mas as doenças, como Alzheimer, como Parkinson, elas chegam. E aí cabe a cada um como vai tratar esse pai e essa mãe. Lá no livro Vinha de Luz, Emmanuel, na lição 136, nos traz que se muitas vezes os pais se furtam a claridade do progresso espiritual, escolhendo estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem, seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Mas, Gelson, meus pais me abandonaram. Meu pai não é bom. Como fazer isso? A receita não é minha, tá? Lembra lá no início? Honrar pai e mãe? Há mais de 3.000 anos? Sabemos dos pais que abandonam criança, nós sabemos de pais, de mães que jogam as crianças, né, no lixo. Quem já não escutou sobre isso? As dificuldades desse ser. Abusam de seus filhos, abuso da autoridade, punindo de forma extremamente violenta. Nós sabemos de que tem pais que escravizam os filhos. Infelizmente, nós não temos ainda a maturidade evolutiva no nosso planeta para que todos os lares sejam lares como a gente gostaria que fosse. Não é isso? Nós imaginamos um lar, né, tranquilo. Mas isso acontece diariamente. Agora, nesse momento que nós estamos aqui, está acontecendo. Lares onde o pai e a mãe, pelo amor, pelo respeito, guiam os seus filhos no caminho. Tem lares assim. Nós sabemos que um lar onde tem amor, ele é fácil, não é? Mas como honrar, Gelson, esses pais? Mas como honrar alguns pais que muitas vezes abandonam seus filhos fugindo de suas responsabilidades? Não só financeira, mas principalmente se furtando de um convívio afetivo com os filhos. E aqui a gente vale ressaltar que nós, né, reencarnamos no mesmo ambiente familiar, não por acaso. Alguém tem dúvida que nós chegamos, né? Estou aqui nessa família por um acaso. Foi assim? Não. Nós viemos aqui, né, para resgatar certas dívidas passadas. Lembrando que a justiça divina não falha. O filho de hoje pode ter sido o pai de ontem. Não é, a gente estava até conversando essa semana, né, Dorinha? Não é uma matemática, tá? É o que nós imaginamos. E que é notícia que nos chegam. Porém, não são poucos os que falham nessa missão quando chegam aqui. Você vai lá nos romances de Emmanuel, né? André Luiz. Não é isso, Hélio? E nós vemos essas situações, né? Espíritos com dificuldades quando retornam à carne. E aí,
Eu posso não saber, muitas das vezes, quem é meu pai. Posso não ter convivido com ele, mas ele está presente em todas as nossas células, não estão? Eu posso não conhecer meu pai. Ah, quem me criou foi minha mãe. Meu pai eu não quero nem saber. Mas o DNA dele está com você, tem em você. Você vai conseguir tirar e jogar fora? Não. Ele oportunizou ter o corpo que eu tenho. Ele não participou da minha educação, mas ele é o edificador do corpo que eu tenho. Então você, na verdade, carrega essa herança genética dele. Tanto o nosso pai como a nossa mãe. Mas escutamos assim, minha mãe me abandonou. A minha mãe me deixou, mas ela teve você, não teve? Ela levou a gestação. Pela dificuldade dela, ela não está com você. Nós podemos dizer, sem medo de errar, que após a nossa chegada nesse órbita, se nossa mãe e nosso pai não continuam conosco, alguém fez isso, não fez? Imaginemos o bebê. Ele saiu, trocando a fralda dele, fazendo as mamadeiras. Alguém substituiu, não substituiu? Esse bebê ele não fez nada sozinho. Tem lares onde as crianças sofrem muito. São retiradas dos pais para ficar num abrigo. E aí um parente, né, tem a doação, né? Adoção, né? Tantos esperando a adoção. E aqui nós não estamos fazendo juízo de ninguém. Vamos imaginar um lar onde essas crianças sofrem com os pais com vício, que agridem, que abusam. Como é que fica esses filhos em relação a esses pais? Vamos imaginar. Como eu honrar Deus, meu Deus. E aí está o desafio desse amor. O desafio desse perdão. O desafio da caridade. Ele lá atrás, ele falou honrar pai e mãe. Ele falou amar pai e mãe. Respeitar. Há uma diferença. Porque para amar não é fácil. Viemos, né, como nós falamos anteriormente, dificuldades. E não suportamos. Já ouviram? Não sei se vocês, mas eu já vi. De não conseguir chegar próximo ao filho, eu não quero saber dessa criança. Já ouviram isso? Ou só eu que ouvi? O que é isso? Aquele ser não fez nada, né? Pequeno, né? Aos nossos olhos. Ele não fez nada ali aos nossos olhos. E lembra que nós falamos, né, que um de nós encontra um patamar diferente, evolutivo, né? Eu entender. E quanto mais a gente estuda a doutrina, quanto mais a gente vai mergulhando no Evangelho, mais nos é cobrada essa responsabilização em relação ao amor incondicional, a caridade, a benevolência, que começa em casa. Esses pais são aqueles que mais requerem zelo, cuidado e amor de seus filhos até a velhice, até a situação da tigela. É fácil de cuidar dos nossos pais na velhice como fomos amados, não é? Sou amado a vida inteira. Como é fácil. Mas para o filho que viveu, sofreu a vida inteira com esses pais,
Como é difícil, né? Como amar ao longo de toda essa existência o casal que não conseguiu colocar em prática o papel de gerenciador, daquele que leva o filho para o caminho do bem. E muitas vezes esses pais, pela sua imaturidade, pelas dificuldades evolutivas, ele acaba, pela sua influência, conduzindo esses filhos para o caminho do mal. Para outro caminho. Lembra dos exemplos? E nós temos que entender isso tudo dentro do planejamento reencarnatório. Nada é por acaso, como nós falamos. Fizemos uma escolha juntos. E quem não fez a escolha, tem aquela brincadeira que a gente faz, ou vai, né? Você não faz a escolha, mas tem que ir. Ou você acha que nós vamos ficar lá a gente brinca, mas na fila e deixando as pessoas passarem? Deixando outros irmãos. Não, eu não vou agora não, vou ficar aqui. Tem uma hora que vem alguém e fala assim, está na hora. E eu escolho que tipo de pai, que tipo de mãe. Nós sabemos que no plano espiritual, como qualquer criança, vamos pensar na gente enquanto criança. Muitas das decisões de uma criança, quem toma? São os pais, não são? E quando nós estamos lá, imaturos ainda, quem escolhe? Somos nós? Não. Se o espírito ainda é muito maturo, muito infantil, ele não vai participar desse planejamento. Os espíritos responsáveis, espirituais, vai decidir o que é melhor para ele. Ele fala, né? Olha, eu quero tal pai, quero tal mãe, não é isso? Quando a gente vai, né? Aí chega aqui, a gente, né? Não existe família errada. Todos nós estamos na família certa. Lá na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, está lá. No estado errante, antes da nova existência, o espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida? A resposta é, ele mesmo escolhe um gênero de prova que deseja sofrer. Nisso consiste o livre-arbítrio. E na 264 do Livro dos Espíritos, está lá, o que dirige o espírito na escolha das provas a que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, a que levam a expiações dessa e a progredir mais depressa. Lembra que nós falamos, eu posso ter sido um pai na outra encarnação? Estou vindo agora como filho? Ou vice-versa? Não existe acaso, não tem aquela história, eu não pedi para nascer. Já escutaram isso, não já? A gente, quando jovem, né? Chuta o balde, né? Eu não pedi para nascer, pediu, implorou. Implorou. Ah, mas o Henrique, Dorinha escolheu. O Henrique, não é isso, Dora? Escolheu. Vocês acham que eles estão juntos por quê? A Leila sofre. Olha só. Escolheu o Gelson. E lá se vão, né, filho? 40 anos, né? Eu faria falar menos, né? Então, quando a gente fala da piedade filial, que a gente fala da caridade, qual é a caridade mais difícil? Já lembramos, né? Dentro de casa, né? Lembra que nós falamos? E família de imperfeitos? Deve ser difícil, né? Porque nós não vamos abrir aqui, né? Que a minha família é de imperfeitos, né? Mas nós temos uma noção do que é as imperfeições, né? Que nós temos que trabalhar entre nós. Para sairmos daqui melhor, porque senão vai voltar, meu filho. Você vai dar uma volta e daqui a pouco, né? Não tem a história da senhora que durante 30, 40 anos suportou? Graças a Deus. Ele falou, não, agora você vai voltar para amar. Porque o objetivo é amar.
Não estou assustando ninguém, tá? Não estou pedindo para que os corpos fiquem aqui e os espíritos saiam, não. Não é isso, né? Mas é mais ou menos assim. E aí nós não podemos esquecer que as famílias, né, elas são compostas de várias maneiras. Nós temos hoje as famílias clássicas, né, um pai, uma mãe. Nós temos famílias adotados. Nós temos casais homoafetivos que têm filhos. Nós temos tias que assumiram os sobrinhos, os pais faleceram. Nós temos avós, né, que fica no lugar. Não é só aquela família que nós imaginamos assim, né? Temos a família monoparental, com um único pai ou mãe e filhos. Temos a família extensa. Essa, eu acho que tem gente, né? Família extensa. Já ouviram falar em família extensa? Pai, mãe, avô, tio, sobrinho, todo mundo junto ali. Aquele mesmo, né? Tudo se acertando. Temos a família reconstituída. Resulta da união de casais que já possuem filhos de relacionamentos anteriores. Olha que prova. Um casal que se reúne com filhos diferentes para dar seguimento a uma família. A gente chegando já próximo ao fim, Joana de Ângeles nos esclarece no livro Leis Morais: existem genitores que apenas procriam, fugindo à responsabilidade. Não compete, porém, aos filhos julgá-los com severidade, desde que não são dotados da necessária lucidez e correção para esse fim. Se fracassaram no sagrado ministério, se não se furtar a consciência em forma da presença da culpa neles gravada. Um erro não justifica o outro. A ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos a que se pode permitir o espírito. Vez ou outras, filhos falham em algumas dessas fases. Sobretudo na última, já na velhice dos genitores. Lembra que eu falei sobre Gelson? Por isso, não são raros os que chegam na casa espírita buscando mensagem dos pais. Já escutaram isso? O pessoal do atendimento fraterno, né? Queria tanto receber uma mensagem do meu pai. Ao ser encaminhado ao atendimento fraterno, se diz arrependido por não terem dado o amor e afeto necessário a seus pais enquanto estavam encarnados. Encontram-se tão tristes que buscam uma última chance de comunicação para dizer o quanto amavam ou o quanto se arrependeram de não terem dado o amparo necessário para aqueles que um dia lhe deram a vida. Estou falando do pessoal do atendimento fraterno, que tem gente que faz o atendimento fraterno aqui. Escutamos essas situações, essas dificuldades. Não sabe, porém, que a comunicação para que ambos, a partir de agora, é mais difícil. Não é fácil. A gente brinca que o telefone toca, né? Não daqui para lá, é de lá para cá. Nós temos que assistir nossos pais em todos os momentos, principalmente, e aí vem na velhice, onde ele está dependente. Não vamos só às festas de fim de ano, não vamos só ao aniversário. Ih, hoje é aniversário de papai, eu tenho que ir na casa dele para almoçar, mas vou rapidinho. Não é isso. Eu sei que hoje, né, a sociedade, o tempo, né, mas nós temos tempo na rede social, né? Se a gente procurar ali, a gente fica 2, 3 horas buscando ali o TikTok, aquilo ali. Podia pegar o telefone e ligar para o meu pai. E aquele que faz isso,
Graças a Deus. Joana, no livro Constelação Familiar, diz: os filhos de agora serão os genitores de amanhã, cabendo à reencarnação propiciar-lhes o futuro de acordo com a sementeira do presente. Olha o que Joana nos fala, né? Que hoje nós, filhos, somos aprendizes de genitor. O que nós queremos nessa caminhada? Uma família tranquila, entendendo as dificuldades que nossos pais em algum momento nos trouxe? Ama e respeita em teus genitores a humana manifestação da paternidade divina. Quando fortes, se-lhes a companhia e a jovialidade. Quando fracos, a proteção e o socorro. Enquanto sadios, presenteia-os com a alegria e a consideração. Se enfermos, com a assistência dedicada e a sustentação preciosa. Em qualquer situação ou circunstância, na maturidade ou na velhice, afeiçoa-te àqueles que te ofertaram o corpo de que te serves para os cometimentos da evolução, com o mínimo que podes dispensar-lhes, expressando o dever de que te encontra investido. Gratidão a todos. Não passei da hora, né, Márcio? Mas que a gente possa levar essa reflexão sobre os pais. Aqui nós não viemos aqui, né, apontar nenhum dedo, mas que a gente possa ter certeza que podemos mudar a partir de agora as reflexões que foram dadas hoje. E aquele que não se sentiu confortável, que achou que não valeu a pena, continue insistindo. Tá? Paz e bem a todos. Fique com o nosso Mestre Jesus. Gratidão.